Há uma expressão de Thomas Merton, num livro chamado Montanha dos Sete Patamares, em que ele fala da sua juventude. Ele fala o seguinte: eu saí na juventude para saquear o mundo. E eu voltei saqueado. Eu fui saquear. E eu voltei saqueado. A história de Thomas Merton é a história que se repete com todos os jovens que seguem nessa direção. Todos. E os jovens que estão aqui devem levar muito a sério as palavras que estou dizendo. Porque eu sei o que estou falando. Eu sei. E se vocês pensam, o pastor quer pôr medo em mim, eu quero. Eu quero deixar vocês aterrorizados, apavorados, para que sejam cuidadosos nos seus tratos lá fora. Não há nada, absolutamente nada lá fora que presta. Nada. É um mar de lama podre. Nada lá presta. Nós temos que andar lá. Temos que andar, não tem jeito. Temos que caminhar por lá. Temos que caminhar, não tem jeito. Mas nós podemos sim caminhar por lá, sermos pessoas inteligentes, sermos pessoas espertas, não sermos bobos, sermos pessoas maduras e não nos contaminarmos com essas coisas, não nos sentirmos atraídos por essas coisas. Daniel, quando tinha 16 anos, foi levado para a corte da Babilônia. Dá para imaginar o que era a corte da Babilônia? Um jovem com 16 anos ali, sem o apoio dos pais, com mais 3 coleguinhas, na corte da Babilônia. Irmãos, dá para imaginar a podridão daquilo? A imundícia que era aquela corte. Ele permaneceu ali até mais ou menos os 86 anos ou mais, dentro daquela corte. E ele não se contaminou. Até os 86 anos. Não se contaminou. É perfeitamente possível isso acontecer com o jovem. E nós, os adultos, temos que orientá-los nessa direção. Nós temos que ser radicais nesses alertas todos. E os jovenzinhos que estão aqui, que têm plena capacidade de entender o que estou dizendo, devem acolher essas orientações, porque elas emanam não da minha simples experiência, ainda que ela seja válida, mas elas emanam da própria palavra de Deus. A palavra de Deus ensina essas coisas. Quando nós nos deparamos com esse texto que fala sobre Diná, e esse versículo aparentemente inocente, e quando nós colocamos esse versículo debaixo da ótica do capítulo 35, que mostra que não havia inocência nenhuma aqui, mas sim uma atração pelos padrões do mundo ao redor, quando nós olhamos para isso, nós nos recordamos de um outro conselho no Novo Testamento, que está em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Vejam como o apóstolo Paulo é radical. Nós precisamos de crentes radicais. Nós precisamos de jovens radicais. O mundo é radical. O mundo não cede 1 centímetro nos seus apelos, nos seus ensinos, nas suas mentiras, nas suas práticas. O mundo não cede 1 centímetro sequer, pelo contrário, ele avança. Nós temos que ser crentes radicais na nossa firmeza, na nossa rejeição dessas coisas. Vejam o que diz o texto em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Aqui o texto usa uma figura de linguagem para falar sobre uma associação muito íntima. Não se associe fortemente com pessoas incrédulas. Não seja o incrédulo o seu maior amigo. Não seja o incrédulo o seu amigo íntimo. Não aprenda com eles. A visão desse versículo aponta para os falsos mestres ensinando os crentes. Não tenha mestres que sejam incrédulos. Não se associe com eles nesse campo intelectual. Não se associe fortemente com eles no campo social. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? É uma pergunta retórica aqui. Qual é a resposta? Nenhuma. Ou que comunhão da luz com as trevas? Resposta: nenhuma. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Ou que união do crente com o incrédulo? Nenhuma. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. Nós respondemos essas perguntas todas reiteradamente com a mesma palavra: nenhuma, 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 nenhuma. O apóstolo quer que isso entre na nossa cabeça. E ele faz isso por meio da repetição. O texto prossegue: porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles,
Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, vejo a consequência, vejo o desfecho. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Fiquem longe dessas pessoas.